E o Vitória conseguiu um empate gigante contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Apesar do empate, o Vitória ainda continua na zona de rebaixamento, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Porém, dá um gás novo para que o torcedor encha o Barradão no próximo jogo do Vitória. Nada está perdido e o Vitória ainda pode se salvar do rebaixamento, tá? Bom, vamos falar também do Palmeiras, que empatou com o Red Bull Bragantino. Fortaleza, Pipoqueiro, Botafogo cada vez mais líder e Atlético Paranaense. O que é que está havendo com o Furacão? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não começou os jogos da noite pelo Campeonato Brasileiro neste sábado. Lembrando que amanhã, domingo, não teremos rodada do Campeonato Brasileiro da Série A por causa das eleições municipais. Então vamos ver aqui os resultados dos jogos de ontem e também de hoje, até o momento. Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 2-0, o Fluminense vence a equipe do Cruzeiro por 1-0 e o Grêmio venceu o Fortaleza por 3-1. Neste sábado, o Atlético Mineiro colocou 2-0 no Vitória e o Vitória foi lá no segundo tempo e empatou. Resultado final 2-2. O Red Bull Bragantino conseguiu um empate com o Palmeiras de 0-0 e o Atlético Paranaense perdeu da equipe do Botafogo 1-0. E realmente, né, gente, a gente tem que reconhecer, apesar da campanha do Vitória não ser a melhor do que a gente poderia esperar o Vitória fazer, o Vitória se encontra na zona de rebaixamento no momento que eu gravo este vídeo. Realmente foi um empate gigante, foi gigante o empate, né? Tava tomando 2-0 no primeiro tempo, virou para o segundo tempo perdendo por 2-0 e foi lá e buscou um empate contra o Atlético Mineiro, que eu já falei aqui que tem feito uma campanha meia boca este ano, mas está aí brigando por títulos na Copa do Brasil e está brigando por Sul-Americana no Campeonato Brasileiro, né? Poderia fazer mais? Poderia. Mas mesmo assim o Vitória foi lá, garantiu um empate, foi um empate gigante. Realmente foi um golaço. Agora aqui para nós, o Alejandro fez um golaço. Mas como é que o Atlético leva um gol desse, pô? Pelo amor de Deus. E a classificação do campeonato nesse momento do primeiro ao último. Botafogo primeiro 60 pontos, Palmeiras em segundo 57, Fortaleza em terceiro 55, Flamengo em quarto 48. São Paulo vem na quinta colocação, Bahia na sexta, Internacional na sétima, Cruzeiro na oitava, Atlético Mineiro na nona e o Vasco fechando o top 10. Na segunda parte da tabela, o Grêmio vem na 11ª colocação, Criciúma na 12ª, Red Bull Bragantino é o 13º, Juventude o 14º, Atlético Paranaense o 15º e o Fluminense o 16º. Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense fecham a zona de rebaixamento. Bom, galera, olha só. Vamos primeiro falar do Vitória, né? Realmente foi uma grande vitória do Vitória. Eu sou sincero, eu tava assistindo Atlético Paranaense e Botafogo, quando terminou o primeiro tempo, que o locutor da Globo falou, não, que o Atlético Mineiro tá vencendo 2-0. Eu falei pra mim, já era pro Vitória, juro, eu falei, pô, já era pro Vitória. Só que o futebol, a gente não pode dizer isso antes do jogo realmente acabar, né? Faltava ainda um tempo inteiro, que era o segundo tempo, e o Vitória foi e empatou, gente. Realmente foi uma grande vitória do Vitória e vai precisar ganhar o próximo jogo no Barradão. Você, torcedor do Vitória, tem que ir pro Barradão, porque assim, o Vitória tá com 29 pontos em 29 jogos, tá? O que é que acontece? O Fluminense já jogou, foi a 30. O Atlético Paranaense já jogou, foi a 31. Se na próxima rodada, o Atlético Paranaense, que não tá fazendo um campeonato assim dos melhores, perde e o Fluminense perde, que pode acontecer. O fato do Fluminense ter vencido o Cruzeiro agora não quer dizer nada. O Fluminense pode perder o próximo jogo. E o Vitória venceu o Red Bull Bragantino. O Vitória vai pular para 32 pontos. E aí vai empurrar para a zona de rebaixo um Fluminense ou um Atlético Paranaense. É simples. Claro, tem o Corinthians que ainda vai jogar hoje contra a equipe do Internacional e tudo mais, enfim. Mas o Vitória precisa vencer realmente o próximo jogo contra, se não me engano, o Red Bull Bragantino, tá, gente? Vencer e torcer para que outros clubes tropecem para o Vitória sair da zona de rebaixamento. O Vitória saindo da zona de rebaixamento só depende dele para se manter na primeira divisão.
Já o Botafogo conseguiu uma vitória boa, tá? Uma vitória boa contra a equipe do Atlético Paranaense na Arena da Baixada 1-0. Eu vi boa parte do primeiro tempo e vi todo o segundo tempo. O Atlético Paranaense está fazendo uma campanha muito ruim e o Botafogo mereceu a vitória, tá? Se teve um time que estava ali em cima, com tranquilidade, correndo atrás da bola, tocando, tal, tendo espaço dentro da Arena da Baixada, foi a equipe do Botafogo. O Atlético Paranaense tem o Lúcio Gonzalez como treinador. O Lúcio é muito fraco, gente. O Atlético Paranaense com esse treinador não vai a lugar nenhum. Agora, como que o Atlético Paranaense está fazendo uma campanha dessa, pô? Eu me lembro que nas primeiras rodadas do campeonato, o Atlético Paranaense era líder. Inclusive, o Atlético Paranaense era líder e o Bahia era vice-líder da competição. Isso durou umas 3 rodadas, o Atlético ali e tal. Depois ficou ali no G4 tal, aí caiu para quinto, sexto, mas ficou ali brigando, Sul-Americano, e agora caiu tanto. O Atlético está na 15ª colocação, está com 31 pontos em 27 jogos. Tudo bem, o Atlético tem 27 jogos, né? O Atlético realmente ainda tem 2 jogos a menos, tá, gente? Então, realmente, o Vitória vai ter que torcer muito para o Atlético Paranaense ir perdendo seus jogos. E o Vitória precisa vencer o seu jogo, tá? Mas a campanha do Atlético Paranaense é muito ruim. Campanha realmente muito ruim, tá? E eu tinha dito num vídeo anterior que o resultado lá na Arena da Baixada de vitória do Atlético poderia ser até normal para ajudar o Fortaleza, né? Mas acabou que o Botafogo venceu o jogo. Porém, eu também tinha falado do jogo do Palmeiras, né? Que eu achava que o Palmeiras era favorito para ganhar do Red Bull Bragantino, mas eu estava na torcida para que pelo menos o Bragantino garantisse um empate, porque um empate do Bragantino mais uma vitória do Fortaleza deixaria o Fortaleza pelo menos na 2ª colocação, se por acaso o Botafogo também vencesse. E foi o que aconteceu, gente. O Fortaleza não venceu, mas o Palmeiras empatou, somou um ponto. O Palmeiras foi a 57. Se o Fortaleza tivesse vencido ontem, estava com 58. Realmente foi uma grande pipocada do Fortaleza. Apesar de que jogar com o Grêmio lá no estádio deles, na arena deles, aí a galera põe culpa na viagem, que é muito longa, mas, bicho, essa é a realidade de um clube nordestino, né? E outra, o Fortaleza vem dando uma pipocadinha nos últimos 10 jogos. Eu já mostrei isso no vídeo que eu publiquei hoje mesmo. Juntando ele Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vem fazendo assim, gente. A sorte do Fortaleza é que, em casa, como mandante, é uma equipe extraordinária. E vai ter que mostrar isso novamente. Porque no próximo dia 16 o Fortaleza joga com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que está em 9º colocado, não sei como, não é? Mas não é assim um time que vai chegar impondo medo ao Fortaleza no Castelão. A torcida do Fortaleza tem que ir para o campo, porque se o Fortaleza vencer por acaso o Atlético Mineiro, e dependendo aí do jogo do Palmeiras, o Fortaleza pode até assumir a 2ª colocação. De todas as formas, o título já vai ficando um pouquinho mais longe, porque o Botafogo abriu uma diferença de 5 pontos. 5 pontos, né, gente? Desculpa. Já vão faltar 8 jogos, 9 e tal. Já começa a ficar um pouco mais difícil. Mas o Palmeiras está aí. 2 pontos na frente do Fortaleza, pode sim ser ultrapassado. E o próprio Botafogo também. Se o Botafogo perder 2 jogos aí e o Fortaleza vencer os 2 jogos, o Fortaleza vai para 61 e o Botafogo fica comendo mosca. Então muita coisa pode acontecer ainda. Mas o Fortaleza tem que parar de pipocar. Tá dando uma pipocadinha e começar a vencer jogos, tá? Bom, já falei do Vitória, do Botafogo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense e do Fortaleza. Você, deixa aqui o teu comentário. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau.